Bom dia ou boa tarde, professor. Nosso grupo vai falar um pouquinho sobre a reconstrução da italianidade no sul do estado de Santa Catarina. Capítulo 6 do livro Turismo e Identidade Local, uma visão antropológica. Pode passar. Para iniciar o nosso seminário, nós vamos dar o contexto histórico que isso se deu. A imigração italiana para o Brasil ocorreu nos anos de 1870 a 1910, através de um grande estímulo do governo para que os italianos viessem para o Brasil como mão de obra, uma vez que a abolição da escravatura impossibilitou que a mão de obra negra antes utilizada de forma escrava, nas plantações cafeiras fossem substituída por mão de obra italiana de forma a trabalhar, receber um salário e tudo mais, não de forma escrava. Pode passar. Então nós vamos dar hoje destaque às cidades do sul de Santa Catarina, como Blumenau e o Vale do Itajaí. Lá, a conservação de inúmeras tradições italianas, trazidas por esses imigrantes e até extintas na atual Itália europeia. Essas festividades típicas e associações lá instaladas de descendentes de italianos são utilizadas como manobra de marketing turístico para a região. Bem, a restauração cultural dentro do sul de Santa Catarina, a gente pode dar destaque para a cidade de Uruçanga, a capital italiana de Santa Catarina. As associações italianas, foram criadas com o objetivo de resgatar essa cultura. Só que, segundo o autor, ele prefere utilizar o termo restauração cultural. Por quê? Porque houve a invenção de inúmeros detalhes que melhoraram a caracterização da cultura italiana. Então esse resgate não seria adequado, pois houve incorporação de novas características. Os fazedores de festa da região de Blumenau, muitas vezes representantes dessas associações italianas, prometem em seus discursos performáticos o retorno da história, das tradições e dos costumes italianos. Costuma-se dizer também, segundo moradora da região, que a comunidade Abaecô, isso mesmo, é um termo difícil. Mas ele é utilizado para expressar a deturpação de sentido de alguma coisa. Ela pontua, ao utilizar esse termo, que houve a perda de singularidade do estilo antes presentes nos anos de 1940, nas casas, modos de vestimenta e modos de agir, que antes eram rígidos e hoje são irreconhecíveis, porque todo mundo tornou seus hábitos e costumes e vestimentas de forma homogênea. Todo mundo acabou tendo o mesmo estilo. Italianidade como marketing turístico. Por ser uma região de alta atratividade turística, inúmeros inventários de italianidade foram realizados na região, principalmente na cidade de Nova Veneza, que é considerada a capital catarinense gastronômica italiana. Segundo os moradores, essas associações, elas trazem o valor de valorizar as suas origens. É redundante, mas necessário. Por quê? Muitas pessoas tinham vergonha do seu sotaque italiano. E essa ressignificância dos valores antes depreciativos é necessário para a autoestima do italiano. Antes era expressado que o colono era um grosso, e atualmente isso indica status. Isso mostra como é necessário valorizar, Na verdade, esse era o jeito deles. Não queria dizer necessariamente que a pessoa era grossa por apenas ser. Era um traço característico deles. E aí você precisa trabalhar isso nos italianos e não se tornar um estereótipo. Um roteiro turístico que você pode observar essa história mais vividamente é através do Museu ao Ar Livre em Orleans, onde você pode fazer a observação histórica
da história dos colonos e dos agricultores, através da exposição de roupas, objetos e maquinários de produção. Olá, meu nome é Caroline Viana e vou falar sobre o resgate da cultura italiana em Uruçanga. Associações. As associações têm um papel muito importante neste processo de resgate. Inicialmente surgiram as associações ítalo-brasileiras, que têm o objetivo de representar, divulgar e dar continuidade à cultura italiana aqui no Brasil, através dos brasileiros descendentes de italianos. Depois veio o movimento regional, que tinha o intuito de agregar descendentes vindos da mesma região italiana. Já as associações italianas têm como objetivo o resgate, promoção e divulgação da cultura italiana, focando mais nas tradições, cultura e língua italiana. Nas últimas décadas, começaram a surgir vários projetos com o intuito de recuperar a italianidade focada na era Vargas, como programas de rádio em italiano e cursos de italiano. O livro traz um comentário que a representante da Secretaria de Cultura fez durante uma festa em 1997, sobre esse resgate da cultura italiana, que eu achei interessante trazer para o trabalho, para mostrar como foi esse resgate da italianidade em Uruçanga. Ela diz assim: era uma coisa que estava morrendo, 100 anos de distância, totalmente isolados. Existem muitas histórias que se perderam. Ela também fala que conseguiu um espaço físico para o museu, implementou uma festa do vinho, fez jantares típicos, bailes, entre outras coisas, tudo para incentivar o resgate da cultura italiana em Uruçanga. Pode passar. A cultura italiana foi altamente conservada na região sul, de maneira que não é encontrada nem na Itália. Nessas fotos a gente vê algumas festas que são promovidas em Uruçanga para fortalecer a cultura italiana no local, como tem a festa do vinho e a festa da polenta, que são mostradas na foto. Pode passar. Instituto Ivral e o Gemelagem. Em 1980 surgiu o Instituto Ivral, que tem função de patrocinar viagens de descendentes para a Itália. O viajante ele paga uma parcela e fica viajando por quase 15 dias em uma determinada região da Itália. O Instituto ele fez uma excursão para Gamelágio com 40 pessoas de Uruçanga por conta do projeto de resgate da italianidade que eles tinham no município. E através dessa excursão que surgiu a ideia de realizar pacto entre as cidades, para se tornarem cidades irmãs. Esse pacto se chama Gemelágio. Eles fizeram isso com o intuito de reforçar as raízes éticas comuns e intensificar os intercâmbios culturais entre as cidades. Nas fotos tem o pacto do Gemelágio e os representantes da época, e ultimamente foi comemorado o aniversário do pacto. Bom dia, meu nome é Gustavo Pereira Costa e eu vou apresentar um pouco sobre o elo rompido, na Itália, que foi restaurado. Com o Gemelagem, o elo rompido com a Itália é reatado, o que propicia intercâmbio para Veneto, muito utilizado por jovens que gostariam de aprimorar e resgatar essa cultura italiana e ter um aprimoramento pessoal, o que proporcionava maiores oportunidades de trabalho para esses jovens da região, justamente por conta deles estarem realizando um intercâmbio onde eles conseguiam ter uma oportunidade de trabalho melhor. E estabelecimento de vínculos com a antiga terra e antepassados. O gemelágio, que vem da palavra germinar, entre Rio Jordão, em Siderópolis, Santa Catarina, e Forno de Zoldo, em Veneto, Itália, foi firmado em 1995 no Brasil e
posteriormente considerado em 1996 na Itália em forno de isopo. O fato ocorreu devido a uma escritura do padre Rio Jordão, que catalogou famílias residentes na localidade de Rio Jordão e constatou que a maioria dessas famílias procediam de forno de isoldo. Ivral estimula a italianidade em gerações mais novas. Antigamente, a igreja em Veneto, ao Trento e na Lombardia consideravam a dança como algo pagão. Então, a dança não era algo implementada dentro da cultura italiana. Ela só veio surgir quando os imigrantes mudaram-se, né, para a Alemanha e para a Áustria, onde eles conheciam as danças entre as festas de trabalho deles e acrescentaram aos poucos dentro da sua cultura. Entre 1920 e 1950, ano de pesquisa de Ozzeto, ele constatou que a macarronada era tida como sinônimo de riqueza e fartura, e ela só era consumida apenas em dias especiais baseados no calendário cristão, que era a religião adotada pela cultura italiana. E ela só era consumida no Natal, na Páscoa e em festas de santos grandes. O Ritorno alle origini di Uruçanga é uma festa que tem o objetivo de fazer com que as gerações mais novas conheçam e preservem o passado que estava se perdendo. Né? Por conta de Uruçanga ser um ponto turístico muito marcado por conta dessa festa, isso possibilita que os visitantes jovens vejam como que viviam os antepassados e resgatem essa cultura que antes estava sendo perdida. O cenário em si é a cidade, então toda a cidade ela é decorada com bandeiras, né, tricolores da Itália, e em todo canto da cidade que você vai, você vê uma decoração diferente, né, que vai ser explicado um pouco mais pra frente, mas que eu vou só dar uma pincelada, que são enfeites de bandeiras pela cidade, como comentei, e vitrines de lojas que têm decorações típicas, com queijos, vinhos, cachos de uva, né, salames, todas as coisas típicas da Itália. O Ritorno alle origini di Uruçanga também possui apresentações no anfiteatro da cidade. Né? Essas apresentações contam a história da imigração e prestam homenagem à Itália. Além disso, alguns grupos folclóricos desfilam com trajes típicos pela cidade, como a gente consegue estar visualizando na foto ao lado. E é em torno do anfiteatro que acontecem os maiores shows. Esses shows eles contam com danças, músicas, né, a dança incrementada logo após na cultura deles. E no palco, quando estão apresentando, né, fazendo essas apresentações, falam-se 3 línguas, né, dentre elas o português, o italiano, obviamente, e o dialeto. Mas todas essas mensagens que eles estão passando é compreendida por todos, que seria o resgate da italianidade dentro de Uruçanga, né? Oi, meu nome é Jennifer e eu vou falar das festas do padroeiro. Tinha espaço para o profano, as domingueiras. O Ritorno alla origine tem um papel, a religião tem um papel muito importante. O padre pede aplausos para as personalidades locais importantes e para os italianos presentes. Discursa sobre a italianidade e reza a Ave Maria em italiano. Antes, as festas eram feitas no dia do padroeiro, mas mesmo em um dia tão sagrado, tinha espaço para o profano, ou seja, para as domingueiras. Um espaço em que se ia dançar nas tardes de festa. Na festa Ritorno alla origine, diversas setas indicam o caminho para a domingueira, com alguns quadros sendo representados por um coração com figuras estilizadas, mostrando casais apaixonados. Esse espaço tenta recriar a domingueira, sendo um espaço de socialização, lugar onde muitos namoros começaram. A festa apresenta o shopping rural, com produtos coloniais e o artesanato local é exposto, ocupando o lugar dos produtos do Paraguai, pois o Ritorno alla origine se propõe a ser oficial, ou seja, não tem espaço para o que é de fora. Apesar de muita gente na festa estar utilizando as roupas típicas, eles não sabem porque realmente estão usando. Então as roupas críticas passam a ser diacríticas, ou seja, para reforçar a italianidade. Os vinhos fazem parte da cultura italiana,
tanto que oferecem um brinde à tradição. O vinho representa o prazer, o bem-estar e a vitalidade. Na festa, a comida tem um destaque especial. Na maior parte das festas de hoje, o churrasco faz parte do cardápio. Mas na Retorno à origem, ele é substituído pela comida típica, ou seja, pela polenta ou a galinha com macarrão, sempre acompanhados do vinho. Reforçando a autenticidade, os mais jovens vêm incrementando a comida original criando um cardápio, comidas como o X-polenta, que são 2 camadas de polenta com linguiça e queijo no meio. A culinária ítalo-brasileira representa a fartura e a abundância. A polenta era considerada a comida dos tempos difíceis, agora faz parte das festas. Tanto que ela é feita à moda antiga em tamanhos gigantes para demonstração e degustação. Esse ritual demonstra a conquista da concanha, ou seja, o paraíso, o Eldorado. Bom, meu nome é João Victor, eu vou apresentar sobre a vitrine da Italianidade. Uma nova festa realizada nos dias atuais representa uma grande mudança no sentido do modo tradicional de conduzir a festa, pois com toda essa divulgação e preparação vem sendo voltado para fora da comunidade. Então, antigamente era feito somente para as pessoas da comunidade, hoje em dia já vem se expandindo para as novas visitas, que vem com uma nova versão do que é Italianidade. Pode passar. As festas eram vistas como um cartão de visitas para a cidade, como a vitrine da Italianidade. Então, era visto como o foco primordial. Então, a festa era como se chamasse a atenção para as pessoas virem, como o ponto primordial. No livro também apresenta que algumas comunidades do interior, o que era sinônimo de festa, tem sido hoje em dia transformado como sinônimo de trabalho, no qual tem a possibilidade de vender o seu produto colonial, pelo fato que as pessoas da cidade começaram a frequentar essas festas. Então, por ter se expandido, não somente dentro da comunidade, sempre outras visitas de outras pessoas, vem sendo também, hoje em dia, voltado não somente como uma festa, e sim também como um meio de trabalho, na qual tem a oportunidade de vender esse produto. Cada segmento deve ter suas próprias características. É importante relatar também que nas festas típicas deles não é colocado churrasco. Como a Jennifer acabou de dizer, o churrasco faz parte do cardápio, mas nessa festa não é colocado, não é incluído o churrasco. E sim o carro-chefe, né, que é a galinha com polenta, que é a identidade deles. A globalização traz à tona a discussão o tiro moderno, essas dimensões se confundem. Para Balandieri, em 1998, a modernidade com as fragmentações vem aparecer o tempo das pequenas nações, motivadas por afinidades de um passado comum. Pode passar, por favor. Podemos citar como outro aspecto também da modernidade a desrespeito à vocação de criar e recriar símbolos e convertê-los em mercadorias. Portanto, a cultura italiana que vem sendo construída é convertida cada vez mais em mercadoria. Uma grande polêmica apresentada no livro é que muitas das vezes as festas são realizadas no município de outras etnias e não se sentem identificadas pela etnia italiana, na qual também querem ser apresentadas. Então, as outras etnias, elas não se sentem no direito, elas não se sentem à vontade para a festa acontecer na comunidade da Itália. Pode passar. No livro diz que as outras etnias, como os negros, alemães, têm que se organizar como os gaúchos se organizam. Então, os negros, os alemães, eles têm que ter um planejamento maior, uma organização maior para que eles possam conseguir participar das festas. Já os gaúchos, eles estão sempre mais organizados para poder participar. E por fim, outro ponto importante apresentado é atentar as pessoas para não colocarem nomes das lojas, estabelecimentos comerciais, etc., em inglês e sim com o nome italiano. Porque quando você na comunidade da Itália, eles dão preferência para que coloquem o nome italiano e não inglês. E aqui embaixo tem algumas imagens, principalmente do prato carro-chefe, né, que acho que é bem conhecido, todos conhecem, que é a galinha com polenta. Sendo assim, nosso grupo agradece a atenção e eu vou citar o nome dos componentes do grupo para que o professor possa anotar e
conhecer a gente melhor. Sou eu, Beatriz Santos, Caroline Viana, Gustavo Pereira, Jennifer Fernandes e João Vitor. E é isso, professor. Espero que o senhor tenha gostado. Até breve.